Putz, tem um monte de gente perguntando desde cedinho, porque a gente falou sobre o Histórias do Porchat, espetáculo de stand-up desse cara que é maravilhoso. A gente falou mais cedo, é o número 1 do humor no Brasil. E acho que não resta muita dúvida em relação a isso. Porchat retorna aos palcos com novas histórias que prometem muitas risadas. Eu falei mais cedo, eu fui ao espetáculo, cara, eu chorei do primeiro minuto ao último, saí com dor na barriga, no maxilar, eu lavei o rosto, maquiagem foi pro espaço de tanto chorar, de rir. E é uma coisa com a... Isso é um show ou cara, engavetamento de caminhões? É muito engraçado, é sério. É muito engraçado e é um humor ótimo. Eu sou fã também. Ele é fantástico. Eu, infelizmente, ainda não vi ao vivo. Fica a dica, Fica tá? a dica, Porchat. é isso. O Porchat tá com a gente, hein? Eu quero todo mundo lá assistindo. Ô, Megali, cadê você lá? Eu quero meu convite, pô. Tô esperando. Bom dia, é um prazerzaço conversar com você. Você é demais, a gente é super fã do seu trabalho, Porchat, de você mesmo, de verdade. Poxa, obrigado. Eu tô em cartaz aí no Shopping Eldorado, em São Paulo, de sexta a domingo, e a temporada tá chegando no fim. Por isso que eu falei, eu preciso avisar o povo. O que acontece? Termina, o pessoal fala, quando é que você vem pra São Paulo? Eu falo, ô inferno, eu tô há um ano em São Paulo, fazendo de sexta a domingo, sessão dupla os sábados, e a pessoa vem me perguntar. Então, por isso que eu tô avisando ao povo todo pra ir lá no Shopping Eldorado assistir, que são as minhas histórias de viagem. A coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E aí eu resolvi pegar as histórias das coisas que deram errado, lógico, né? Porque as coisas que dão certo não tem graça. A gente não acha a graça do cara que ganhou na loteria. A gente acha a graça do cara que ganhou na loteria e perdeu o bilhete. Esse é que é divertido. E eu fui para lugares muito malucos pro Brasil e pelo mundo. Então eu já fiquei frente a frente com um hipopótamo, frente a frente, um gorila veio para cima de mim, batendo no peito, gritando e falando uhul. Eu fiz uma massagem semi-erótica na Índia. Então muita coisa aconteceu para mim e eu resolvi contar isso nos palcos. Um pouquinho, acho que talvez seja um suco do que é o Que História é Essa, Porchat, que ali eu recebo os convidados toda terça-feira no GNT. E aí eu resolvi pegar as minhas histórias, esmiuçar elas e levar para o público. Ô, Porchat, mas essas histórias, você vai lembrando de outras histórias ao longo desse tempo? O espetáculo vai mudando de noite a noite? Eu queria muito saber isso, porque como eu já fui, quero saber. Eu sei que eu riria, eu daria risada de todas as mesmas histórias de novo, porque tem todo o jeito de contar a história, né? Mas tem novas histórias, então eu queria saber mesmo também. Na verdade, o que eu faço justamente para isso? As histórias são as mesmas, assim, mesmo sendo stand-up, ele ali, tudo ali foi escrito, redigido, então tá tudo certinho. Então são as mesmas histórias todos os espetáculos. Mas no fim, eu converso com a plateia e pergunto para eles qual o lugar que eles já foram, e eu faço uma espécie de improviso ali no fim, porque eu já fui para 60 países e viajei bastante pelo Brasil. Então eu pergunto para as pessoas qual o lugar mais legal que você já foi. E aí, geralmente, bate com algum lugar que eu já fui e eu conto algumas histórias que aconteceram comigo. Então, história com minha avó em Israel, eu pelado numa caverna na Islândia. São coisas que não tem na peça, mas acabam surgindo. Viu, o Megali, ele não faz aquela coisa, você, vem contar aqui sua história, tá? Não. Então pode ficar tranquilo. Não. Posso ficar sossegado, então? O Megali tem horror a isso, eu também não gosto, não. Eu não traumatizo as pessoas. Alguém se oferece pra contar. Eu tava contando aqui, poxa, que não tem coisa que me deixa mais apavorado é a palavra, do que aquele palhaço bem intencionado que vem te pedir doação na rua, no trânsito. Porque o cara tá de palhaço, entendeu? Ele tá fazendo palhaçada pra você. Você não tem alternativa a não ser dar risada. Mas como é que você dá risada? Porque é uma coisa triste. Ele tá pedindo dinheiro por uma né? É uma situação horrível. Mas enfim, Porchat, esse lance de contar história, em vez de fazer aquele stand-up de costumes, né? E o avião, esse é o mais antigo, né? É uma bela sacada, porque roda de piada é muito engraçado, mas muito mais engraçado são ouvir aquelas histórias. Todo mundo tem aquele primo, que é o pobre coitado, que cada vez que a gente senta numa mesa, o cara tem que contar as mesmas histórias e a gente morre de rir, tudo de novo. Então é uma grande sacada, né, você transformar isso num show. Isso foi seu ou você puxou isso de alguém que já tinha feito antes? Isso foi meu, na verdade. Quer dizer, contar história, a gente faz isso desde a pré-história, né? Assim, desde lá de trás. Mas eu tive essa ideia do Que História é Essa, justamente pensando,
Puxa, a gente tá cansado de ouvir tanta coisa, tanta notícia, e a gente ouvindo tanta gente falar que a gente tá errado o tempo todo. A gente às vezes só quer assistir uma história divertida e deitar para dormir. E o Que História é Essa partiu dessa premissa, assim. Já existem tantos lugares legais para você dar a sua opinião e você poder lacrar e falar o que você quer, que às vezes num lugarzinho que a gente não tem opinião de nada e que a gente não quer saber sobre política, sobre polêmica, seja um lugar perfeito para a gente respirar e relaxar um pouco. E eu vejo muito isso pelas pessoas que estão indo assistir. Famílias vão assistir, vai assistir a neta com a avó, dizendo, pô, minha avó assiste teu programa lá no GNT, é bom porque ela dá risada, ela assiste a reprise. E aí o que eu pensei foi isso, eu vou pegar as minhas histórias mesmo, porque eu sempre fui um contador de histórias, eu adorava contar histórias, e eu percebia quando eu era pequeno, que quando eu colocava uma pitada de humor, os adultos prestavam atenção em mim. Meio inconscientemente eu saquei que eu era exibido pra caramba, adorava aparecer, então toda vez que eu contava uma história que tinha um humorzinho, as pessoas prestavam atenção em mim. Então eu comecei a jogar por esse caminho, assim, de contar a história e sempre fazer uma firula e pegar ela e os pontos que eu considero mais divertidos naquela história. Então, um mergulho com o tubarão, para quem mergulhou comigo, é de um ponto de vista. Para mim é outro. Eu estava ali numa jaula com um amigo meu passando mal e eu ali no tubarão vindo para cima da gente. Então eu consigo tentar florear essa história, nunca contando mentira. E aí, quem já foi na peça sabe, porque no fim da peça eu mostro as fotos e os vídeos de todas as histórias que eu contei. Ou seja, para provar que é verdade. Uhum. Então o pessoal dá risada e ainda tem no final 10 minutos de bônus, porque eu vou mostrando as fotos e explicando o que aconteceu em cada situação. E aí você vai lembrando, né, das histórias e ri tudo de novo. Ri tudo de novo, Meu exatamente isso. E sabe que assim, foi muito legal ao final do espetáculo. Eu lembro que o primeiro comentário que eu fiz pro meu marido, que tava junto comigo, foi, cara, a gente riu pelo espetáculo inteiro. Eu não lembro se chegou a 1h30, acho que menos do que isso. Eu falei, do começo ao fim. E sabe o que é mais legal? Eu tenho certeza que todo mundo que tava aqui sabe que ninguém saiu ofendido. Sabe, sem ofender grupos, sem ofender pessoas. Eu falei, cara, isso é tão valioso. Não precisa colocar ninguém pra baixo pra fazer as pessoas rirem, né? Exatamente, sem desqualificar grupos ou pessoas, sem as pessoas se sentirem ofendidas, sabe? Porque não vou entrar em nenhuma polêmica aqui sobre o humor bom, ruim, os limites do humor e tudo isso. Não é isso, não. Mas é porque, de fato, você consegue, pelo menos nesse stand-up, mas acho que é uma característica do seu humor, que é o de não ofender as pessoas, né, Porchat? Foi uma coisa que quando eu resolvi fazer esse novo show de stand-up, Histórias do Porchat, foi logo pós-pandemia, e eu tava com a sensação de que as pessoas, a gente tava passando por brigas políticas na família, e pandemia, e a gente tava muito bélico, muito todo mundo brigando com todo mundo. Eu falei, a gente precisa voltar a rir junto. Não tem nada mais poderoso do que juntar ali no Teatro das Artes, são 800 pessoas, para todo mundo rir junto. Gente que você conhece, que você não conhece, gente que, sei lá, se votou em A, se votou em B, não importa. São pessoas rindo junto. E eu pensei exatamente isso. Eu vou fazer um espetáculo leve, são histórias minhas que não necessariamente as pessoas se identificam, mas vão rir porque estão rindo das minhas tragédias. E aí as pessoas vão poder ficar leves. Eu digo assim, que a minha realização é quando depois da peça o pessoal olha um pro outro, depois de rir muito, fala assim, vamos comer uma pizza? Eu acho que nada pode ser melhor pro comediante do que depois da peça dele o pessoal ir comer uma pizza. Porque quem tá comendo uma pizza depois de uma comédia não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém. E é um pouco isso que eu queria. Então eu fiz uma peça para a família toda, sem nenhum tipo de polêmica nem nada, para o pessoal dar risada. E você sabe que eu me emocionei já algumas vezes no palco, porque fazia tempo que eu não fazia stand-up, e depois de pandemia eu tinha parado de estar no teatro desde 2018, e quando eu tô fazendo a piada e eu vejo vocês dando risada, é tão divertido, porque as pessoas, uma amiga minha falou, que as pessoas parecem que estão numa montanha-russa, porque elas vão rindo para frente e para trás, e elas chega uma hora que o público já não sabe mais do que tá rindo. Quando eu começo a falar da minha dor de barriga no Nepal, que aí sim as pessoas se identificam muito, porque todo mundo já teve uma dor de barriga violenta, no Nepal. E eu passei mal num avião que não tinha banheiro. Então você imagina, eu só tinha um saquinho de vômito na mão, ali não cabe nem um choquito que dirá a fantástica fábrica de chocolate que vem por aí, né, minha gente? E eu ali passando mal, e eu suando frio, e eu nervoso,
E eu pensando, e agora, Senhor, o que eu faço? E quando eu vou contando essas histórias, e aí eu faço a mímica, eu andando com a barriga quase estourando, as pessoas, elas vão rindo, elas vão caindo meio para trás, eu vejo gente chorando. Eu já vi gente fazendo xixi na calça, levantando, correndo para ir pro banheiro, porque tinha feito xixi na calça. E outro dia, uma moça até tuitou isso. Ela falou, meu marido quase morreu. Ele teve uma falta de oxigenação no cérebro de tanto que ele riu e ele desmaiou no meio da sua peça. Minha nossa. Deus do céu. Quer dizer, rir é um bom remédio, mas pode ser um perigo. Bem, sei. Ô, Porchat, são tantas histórias assim, você não tem constrangimento em dividir essas coisas, né? Tô te acompanhando também no Instagram e tem cada uma. Olha, recentemente ele postou uma que eu falei, meu Deus, quem diria, hein, Porchat? E aí eu queria perguntar se tem alguma coisa sobre você que a gente não sabe ainda, alguma história que você esteja guardando para um dia contar, ou fica pensando, ai, será que eu devo mesmo ou não? Tem alguma coisa que ainda te balançou assim? De história proibida, sim, só quando essa história revela, tem que revelar o nome de alguém, e aí seria um constrangimento para essa pessoa. Aí eu seguro um pouco a onda. Mas eu sou uma pessoa que converso muito com o público, falo muito nas redes sociais, as pessoas me param na rua, eu bato papo, às vezes eu tô viajando, um dia eu tava no México, aí um cara parou, Fábio, tudo bem, eu sou de Belém, eu falei, ei rapaz, como é que tá aí, como é que tá Belém? Aí o João Vicente tava comigo, falou, Fábio, a gente tá atrasado, você nem vai pra Belém, eu falei, mas um dia eu posso ir pra Belém, eu quero saber como é que tá Belém, então eu gosto de conversar com as pessoas, então eu sou muito verdadeiro, sincero, eu conto os meus causos, conto coisas que talvez as pessoas se constrangessem em contar, desde coisas sexuais, até coisas, sei lá, de alergia. Porque eu acho que eu tenho um programa de contação de história em que as pessoas estão lá para se expor. Se eu não me expor junto, se eu não me expuser junto, as pessoas vão perceber que, só eu estou contando minhas coisas, o Fábio fica quietinho. Então, sempre que vai alguém no meu programa contar uma história um pouco mais picante, um pouco mais reveladora, eu sempre faço questão de também contar uma logo em seguida. Como que quem disse, se você está se humilhando aqui, eu vou me humilhar também. Porque no fim, a gente está rindo daquilo, né? E acho que é isso que o público acaba se identificando. Eu tenho algumas historiazinhas guardadas que eu guardo, agora eu já guardo pro programa. Um dia eu contei uma história inédita num outro programa, minha produção só faltou me bater. Por que você está dando material para os outros programas? Conta no nosso. Eu falei, calma, gente, eu tenho mais histórias. Isso é ouro. Porque eu acho que exato. Eu acho que eu vou viajando também, assim. Eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de colecionar experiências. Porque, no fim das contas, é isso que fica, assim. Como é que é a parede do Taj Mahal? Eu não me lembro. Eu me lembro que eu resolvi dançar Taj Mahal, na frente do Taj Mahal, e o policial veio me retirar do lugar. Então, são essas experiências, esses momentos, assim, que acabam ficando com a gente. Então, história proibida, tem umas, mas são aquelas que talvez eu exponha o outro e não a mim. Uhum. Que pena, a gente queria ouvir também. A gente queria ouvir todas. Cara, eu quero dar um depoimento aqui. Eu sou um fã de verdade do Porchat. Eu também. E sou um admirador, mais que um admirador, eu sou um cara que fica assombrado com o talento do Porchat pra contar. Porchat é ótimo. Olha o ato falho. Muita gente chamava o do Porchat Porchat também. Do Porchat pra contar Eu histórias. tenho uma história sobre isso, depois eu conto pra vocês. Mas eu só quero recomendar um vídeo do Porta dos Fundos que eu já assisti, juro por Deus, mais de 100 vezes, e eu fico analisando cada movimento. Aquilo é uma obra de arte, um vídeo sem cortes, em que o Porchat faz um cara que pega carona com 4 caras mal encarados, né? E aí ele começa a perceber que tá em maus lençóis, chama carona, né? Porta dos Fundos, carona, não tem corte. Cara, você vê que cada movimento ali, cada esgalho de sobrancelha, cada tensão labial, cada frase que não termina, tudo aquilo cara, faz parte da maneira de você contar a história e é brilhante. Aquilo, cara, sem exagero, o Michelangelo da comédia, viu, o Porchat? Você é demais, cara. Aquele vídeo é demais. demais, não só aquele. Aquele vídeo carona a gente fez de uma tacada só, foram 3 vezes que a gente passou, na verdade, ele, e nas 2 primeiras a gente passou porque eles riram no carro, então a gente teve que parar para dar a volta e começar de novo, porque tinha que ser num take só.
Pô, eu fico muito feliz com isso, assim, porque eu levo a comédia muito a sério. Para mim, desde o roteiro até a edição das coisas, eu tô fazendo agora, vou lançar em fevereiro um filme que eu fiz com a Sandy, chamado Evidências do Amor, uma comédia romântica super gostosa. Quando tiver lá mais pra frente, a gente vai lançar o trailer, tudo isso. E aí ontem eu tava com o diretor, o Pedro Antônio, que é o criador do filme também, e a gente tava assistindo o filme, e eu fazendo comentários, e eu pegando cada detalhezinho, falei, não, essa casa que tá... Porque assim, pra mim, as pessoas querem dar risada, eu quero entregar o produto que pelo menos eu considere o mais divertido e engraçado possível. E o humor também tá nos detalhes. Então por isso que eu tento trabalhar realmente assim, cada piada e cada lugar. E a peça, por exemplo, Histórias do Porchat, tá sempre em construção, no sentido que eu sempre vou descobrindo um jeito diferente de fazer aquela piada e conseguir tirar mais gargalhada do pessoal. Mas agora você falou do Boechat, que era um cara que eu era grande admirador e muito fã, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava no Uruguai, e aí estava sentado eu, minha ex-mulher, minha irmã e meu cunhado num restaurante. E a gente comendo, assim, daqui a pouco vem um cara na mesa, fala, tudo bem, tudo certo? Brasileiro, tudo bem. E teu pai, como é que tá? Aí eu falei, meu pai tá ótimo. O que ele tá achando disso tudo aí? Eu falei, isso tudo aí? Eu falei, ele tá achando, tá difícil, né? Ele fala, é complicado isso aí mesmo, né? Eu falei, é complicado. Pensei, o que será que ele tá falando? Mas ele diz o quê? Em que ele fala? Eu falei, por que ele quer saber? Não sei, ele fala que tá duro, política é complicada. Eu falei, política é complicado mesmo. Ele, então tá. Então, grande abraço pra ele lá, gosto muito dele, hein? E eu pensando, tá bom, pensando, o que você dizer? Aí ele fala assim, porque quando ele veio falar, eu achei que ele vinha falar comigo, que ele falou, e aí ele fala assim, gosto muito do Fábio Porchat, hein? Aí meu pai chama Fábio Porchat, eu falei, bom, tudo bem. Ele falou assim, sempre escuto ele. Eu, escuta meu pai? O que esse homem tá fazendo? Ele tá tendo um negócio de cabeça. Aí ele foi embora. Quando ele saiu, ficou todo mundo na mesa se olhando, e aí caiu a minha ficha. O que deve ter acontecido? O pessoal que estava na mesa com ele deve ter falado, olha lá o Fábio Porchat. O que ele ouviu? Olha lá o Ricardo Boechat. Quando ele chegou na mesa e não viu o Ricardo Boechat, ele deve ter pensado, esse deve ser o filho do Ricardo Boechat, o Fábio Porchat. Então, o homem está até agora sem entender nada. Por que eu não falei que meu pai era um grande jornalista? Porque as pessoas me confundiam com o Boechat, a ponto de achar que o Boechat era meu pai. Olha que honra, que coisa boa. Então. A gente ficaria te ouvindo. Cara, histórias são ótimas. É uma delícia conversar com você e a gente é fã de verdade. Eu quero lembrar o seguinte, gente. 5 minutinhos para participar da nossa promoção. Então, é o seguinte, a gente vai escolher aqui 2 ouvintes para ganhar par de ingressos para o espetáculo Histórias do Porchat, em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, zona oeste de São Paulo. Peça deste sábado, tá? A partir das 8 horas da noite. Para participar é fácil, você precisa ser rapidíssimo, como eu falei, 5 minutinhos. Dá uma chegadinha lá no Instagram, @BandNewsSãoPaulo. Você comenta no post da promoção quem você quer levar para dar risada com você, a @ da pessoa. Precisa curtir e aí comentar, colocando a @ da pessoa que você quiser levar rapidinho, hein? Promoção acaba daqui a pouco. Porchat, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com você. Parabéns, cara, você é demais. Um beijo enorme. Brigadíssimo, um beijo para todos vocês. Obrigado por abrir esse canal aqui. Quero convidar todo mundo, então, que está ouvindo, para ir lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, de sexta a domingo, para assistir Histórias do Porchat, meu show de stand-up, que está em cartaz sexta às 9, domingo tem sessão dupla às 6 e às 8. Cara, errei tudo aí. Isso é sábado é às 6 e às 8, e domingo é às 6 também. Quero que todo mundo vá lá dar risada. Tá acabando. Quem puder, compra pela internet, pela Simpla, que tá lá vendendo. Histórias do Porchat até o final de outubro, meu show de stand-up. Quero todo mundo lá dando risada. Beijo, minha gente! Beijo!